Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Estamos iniciando o nosso episódio 7 do podcast Direito e Saúde. Hoje, um episódio extra, um episódio excepcional, para recebermos uma mulher excepcional. Estamos aqui no nosso estúdio com a deputada federal Silvia Cristina. Para quem não conhece, mas eu acho que todo mundo já conhece essa mulher, né? Ela é uma deputada federal do nosso estado de Rondônia e tem inúmeras coisas para nos contar, para nos compartilhar, envolvendo o tema do nosso podcast, que é direito e saúde. Silvia, boa noite. É um prazer muito grande estar recebendo você aqui, minha amiga. Olha, o prazer é todo meu. Número 7, número da sabedoria, né? E excepcionalmente numa segunda-feira, já que sempre o direito e saúde acontece nas terças-feiras, então muito obrigada pela oportunidade, porque todas as terças-feiras nós temos sessão ordinária lá na Câmara dos Deputados em Brasília, e nada melhor do que fazer ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, então importante que nós estejamos nessa segunda-feira e, por incrível que pareça, é claro que você vai saber algumas curiosidades da minha vida, mas o dia que eu mais gosto da semana não é sexta e sábado, é segunda-feira. As melhores coisas da minha vida aconteceram às segundas-feiras. E quando eu quero comemorar algo que é importante na minha vida, eu escolho uma segunda-feira para poder comemorar. Então, muito obrigada por essa segunda-feira, que é o meu dia de glória, estar aqui contigo. Nada, Silvia, a gente que agradece a sua presença para a gente fazer um bate-papo, né? Nada. Eu sempre aproveito esse início de podcast para informar a quem está nos vendo que o objetivo desse podcast é a gente propiciar um diálogo construtivo, um diálogo adequado, um diálogo honesto, Silvia, com quem está lá do outro lado, que é a Dona Maria, que é o seu João, que é o brasileiro comum, que precisa do apoio das autoridades, das pessoas formadoras de opinião, para poder até mesmo se educar, Silvia. Um dos objetivos desse podcast é fazer educação em direitos, ou seja, informar quem está aí do outro lado quais são os seus direitos, que muita gente sequer sabe que os tem. Não é verdade? Verdade. Queria também, pessoal, aproveitar essa oportunidade para agradecer o mimo que eu ganhei da nossa deputada, que é uma bonequinha que representa você, né, Silvia? Isso aí, a Silvinha. É a Silvinha. Fiquei muito feliz com esse presente, com esse mimo. E podemos começar? Pode. Estou pronta, muito obrigada. Você está sempre pronta, né, Silvia? Já nasci pronta. Já nasceu pronta. Silvia, normalmente, no início do nosso podcast, em cada episódio, a gente faz uma espécie de pergunta que a gente chama de pergunta de jornada, né? Como é que a Silvia... Hoje todo mundo conhece essa mulher vibrante, essa mulher atuante, essa mulher, essa deputada imparável, certo, né? Mas a gente quer saber um pouco mais da origem da Silvia. De onde a Silvia veio, onde a Silvia nasceu, como é que foi a infância, a adolescência, a história de vida da Silvia, como é que a Silvia fez para cumprir essa jornada e chegar onde chegou agora? Pergunta difícil, né? Pois é. A gente sempre começa a contar quando a gente veio para Rondônia, mas já que você me pergunta sobre minha infância, eu sou capixaba, eu sou de Linhares, Espírito Santo, nasci em 1974, então já passa aí de meio século, e eu sempre brinco e falo que eu não me troco por duas de 25, então meus 51 anos, eu dou graças a Deus pela oportunidade e pelo dom da vida. Tive uma infância muito pobre, minha família com muitas dificuldades, meu pai era braçal, né? Falecido quando eu tinha 19 anos, então tem bastante tempo. Meu pai foi assassinado.
Eu tenho um outro Lá pai, em Linhares. lá em Linhares. Eu tenho um outro pai, o seu Oswaldino, que é um grande companheiro de minha mãe, é meu segundo pai, e eu tenho o maior amor por ele. Tenho uma grande mãe, que é a dona Alzerita. Foi a sua figura paterna, esse... Isso. A minha mãe cozinhou para muitas pessoas, lavou roupa para muitas pessoas, era lavadeira, e me levava junto, inclusive, para as casas onde ela lavava roupa, porque nós não tínhamos muitas coisas em casa. E ela sempre dizia, eu levava você, porque lá era a oportunidade de também eu ter o que dá para você de comer. Então... Duro isso, hein, Silvia? Mas eu levo isso como uma história de muita resiliência também, porque a minha mãe, ela sempre lutou muito para que eu e a minha irmã, eu só tenho uma irmã, pudéssemos a sua mãe estudar. é viva hoje? Mamãe é viva, tem 83 anos, é uma índia guerreira, uma pessoa que me impacta todas as vezes que fala comigo, de uma sabedoria, porque sabedoria não é só quem teve oportunidade de cursar uma faculdade, mas do dia a dia, das dificuldades que teve. Eu ouso dizer, Silvia, e me perdoe estar te Claro, interrompendo, porque essa fica à história está vontade. maravilhosa, mas isso eu tinha que interromper. Hoje em dia nós estamos vivendo um paradoxo do diploma. Hoje em dia o que tem de pessoas estúpidas com pós-doutorado não está no gibi. E muitas vezes, essa sua história você me contando, você me perdoe, eu até fiquei um pouco emocionado, porque recentemente eu perdi a minha avó. Uhum. Ela faleceu com 94, dias antes de fazer 95 anos de idade. Uma senhora que ela só estudou até a 5ª série primária. Uhum. E uma senhora de uma sabedoria imensa. E não tinha o diploma. A mamãe estudou até a 6ª série, conseguiu lecionar, mas por várias vezes ela conseguiu resolver alguns problemas, alguns desafios que eu penso que muitos com diploma não conseguiriam resolver. Então, minha mãe deve estar nos assistindo, eu quero mandar um beijão para ela. E a infância foi dessa maneira. A mamãe me deixava na casa dos vizinhos para poder trabalhar. Lembro como se fosse hoje, né? A dona Benedita, já falecida, e tantos outros que eram vizinhos, onde ela pedia para que pudesse cuidar um pouco das filhas dela para ter oportunidade de trabalho. E eu, na infância, eu pensava, eu tinha um sonho. Como nós passávamos por muitas dificuldades financeiras, eu sonhava em ser bancária. Porque eu imaginava que trabalhar numa instituição financeira, eu poderia ter dinheiro, eu poderia ser uma pessoa bem de vida financeiramente. Olha como é que são as coisas, né? E lembro como se fosse hoje, falei, mãe, eu vou ser bancária. Mas como que são as coisas? Eu não sou muito boa de exatas. No 2º grau, né, que agora é ensino médio, eu comecei fazendo técnico em contabilidade. Nunca fui bem. Eu sou bom em humanas. No entanto, que quando eu comecei, eu fazia junto técnico em contabilidade e magistério. Quem é de Rondônia sabe que você é muito boa em humanas, mulher. Pois é, e aí eu me identificava melhor com o magistério, passei, que eu sempre estudei muito, sempre me dediquei aos estudos, porque era o que minha mãe mais queria, que a gente tivesse oportunidade. Mas eu sabia que números não era para eu mexer. E a partir daquele tempo eu falei, não, olha, esse negócio de ser bancária eu tenho que tirar, porque eu passei, mas eu não me identifico com números, eu prefiro a humanas. E aí tive a oportunidade de, durante esse período em que fazia magistério, foi aí a descoberta de um dom que eu tinha que eu não sabia. Eu fui gaga até os 12 anos, era vítima de sarro, porque hoje é bullying, hoje a palavra é interessante, é norte-americana, mas eu sempre ficava no final da sala, porque quando eu ia me expressar, eu gaguejava muito. A minha mãe disse que foi através de uma simpatia que ela me curou, só que eu não posso saber o que ela fez, senão eu volto a ficar gaga. E eu fico muito longe, né, dela quando ela começa a falar de gagueira, porque eu não quero ficar gaga. Aos 16 anos, eu ainda fazia magistério, eu liguei para o rádio,
E naquela época, tudo era rádio. Para anunciar alguém que chegava na cidade, anunciar um achados e perdido, mas especialmente do aniversariante do dia. E a nossa professora mais querida, a professora Giovana, de psicologia, ela estava aniversariando, eu falei, não, eu vou ligar e falar, eu era a líder da turma, para anunciar o aniversário da professora Giovana. E nessa ligação, era a Rádio Cultura, um locutor... Lá em Linhares. Lá em Linhares. Um locutor falou, olha, nós estamos precisando de uma voz feminina. Você não gostaria de fazer o teste? Falei, cara, esse cara tá brincando comigo. Eu, gaga, fazer teste para rádio. Mas eu já tinha curado a gagueira. Ah, já tinha curado. Eu tinha curado a gagueira aos 12 anos. Aos 16, nesse período, eu liguei para anunciar o aniversário da professora. Falei, não, você está brincando comigo, eu não quero fazer teste de locução, não. E achei mesmo que ele estivesse brincando comigo. 15 dias depois, eu liguei para fazer a mesma coisa, só que era o aniversário da minha irmã, a Dadaia, que estava aniversariando, e eu liguei. Um outro locutor, num outro horário, fez o mesmo convite. Você não quer fazer um teste de rádio? Falei, não, eu não quero. Eu trabalhava já, eu comecei a trabalhar aos 12 anos. Primeiro eu fui manicure, depois eu fui telefonista numa empresa estatal lá do Espírito Santo. E aos 16 anos, por causa desse convite, falei, essa insistência eu vou falar com a minha mãe. Sempre falei muito com ela, ela sabe que ela manda em mim. E aí eu falei, mamãe, o que a senhora acha? Eu ganho meio salário mínimo no estágio como telefonista e me ofereceram um emprego, né, para eu fazer um teste de locutora. O que a senhora acha? Naquele momento, a minha mãe só viu que eu poderia receber o dobro, porque como estagiária eu ganhava meio salário, mas como locutora, ninguém podia ganhar menos de um salário mínimo. E isso, para nós, ia fazer uma diferença tamanha. Ela falou, minha filha, faz o teste. Faz o teste, que se você passar, nós vamos receber um salário. E faz falta para a gente. Né? A gente vai poder viver melhor. E eu fiz o teste. Mas jamais imaginava que fosse passar. Pensando somente na questão financeira para ajudar a família. Para ajudar a família, porque eu jamais imaginava que eu teria dom para trabalhar em rádio, para fazer um programa. Enfim, eu passei, trabalhei durante 12 anos na mesma emissora. Fui locutora, fui redatora, fui repórter de rua, apresentei o primeiro programa de rádio de polícia naquela cidade, fiz de tudo, fiz sonoplastia, fui disc jockey, que é o DJ, né, para fazer as mixagens no programa de dance music. Tive um projeto que se chamou Churrasco da Cultura, onde nós invadíamos as casas das pessoas que estavam sintonizadas na Rádio Cultura, e ali nós fazíamos uma festa, entregávamos um kit churrasco. E depois também surgiu muitas coisas, apresentava em trios elétricos, festas, tudo que me convidava, e lá eu não era conhecido como Silvia Cristina. Lá no Espírito Santo, em Linhares, a terra que eu nasci, eu sou conhecida como a Silvinha FM. E aí, por causa do rádio, né? E fui correspondente da CBN, que é uma rádio que toca notícia lá de Vitória, fazia isso na região norte. E logo que terminei o magistério, eu também comecei a lecionar, né? E lecionei durante muitos anos e também tive a oportunidade de fazer... Em paralelo com a rádio ou posteriormente? Em paralelo com a rádio. Eu comecei trabalhando de madrugada, eu trabalhava de 1 até as 5 da manhã. Na rádio? Na rádio. Geralmente era assim, davam oportunidade sim, mas eles achavam, não, tá começando, vai errar bastante, então vamos colocar na madrugada. Se ela errar, entendeu? Poucas gente está ouvindo. Pessoas vão ouvir, né? E o rádio me ensinou bastante. Eu trabalhava numa rádio FM e eu tinha muita dificuldade em falar inglês. E eu cheguei para o meu chefe e falei, olha, você precisa de uma boa funcionária. Tá todo mundo falando errado a pronúncia das músicas em inglês, inclusive eu. Eu evito falar. Faz uma permuta com uma escola de inglês e dá oportunidade para a gente falar melhor. E esse chefe, lembro como se fosse hoje, ele fez uma permuta e permitiu que todos os funcionários fizessem o curso de inglês. Eu fui a única que finalizei. Fiz o inicial, o médio e o avançado. Gostei tanto, porque aí eu já me exibia, falava inglês, melhor do que os meus colegas,
eu iniciei uma faculdade de letras, de português e inglês. Já tinha feito pedagogia nessa época, que logo depois do magistério, e aí concluí também uma faculdade de letras português e inglês, que tenho o maior orgulho de ter feito. É isso. Isso lá no Espírito Santo. É muita história, né, Silvia? É muita história, é muita história. É muita história. E nesses programas de rádio, Sérgio, eu fiz desde aqueles programas que comecei fazendo programa romântico, é aquela música gostosa que fazia nas madrugadas. São aqueles programas que o pessoal liga e fala, olha, eu quero oferecer uma música tal para minha namorada, ela brigou comigo. Eu já consegui reatar vários relacionamentos. Que legal. E era muito gostoso na época. Inclusive, eu nunca fui muito exibida, nunca gostei. E na época era até interessante, porque as pessoas que ouviam rádio geralmente de madrugada, quem que era que ouvia rádio? Eram as pessoas que trabalhavam nos restaurantes, nos motéis, pessoas que trabalhavam à noite, os vigias. E de vez em quando tinha uma pessoa que me cantava no rádio. Sério? Me cantava, dava aquelas cantadinhas, né? Aí pedia telefone. E eu também sempre dava uma futucadinha, porque falava, nossa, mas que voz linda, que eu tô apaixonado. Se apaixonavam pela voz, né? Se apaixonava pela voz. Aí eu perguntava, mas como que você me imagina? Não, você deve ser loira, alta, olhos claros. E eu ria. Eu falava, meu pai do céu, o que é imaginação, né? Aqueles mais entusiastas, eu não falava como é que eu era. Mas alguns eu falava, olha, não tem nada a ver com isso. Mas a maioria, por causa da voz, eles faziam, sei lá. Fantasiavam, imaginavam. Eles faziam uma fantasia de uma loira alta, de olhos claros. Mas quem estava atrás dos microfones era uma negra arretada e que gostava muito. Eu até hoje gosto de fazer rádio. Sou apaixonada pelo rádio. Eu percebo. Inclusive, está facilitando muito a fluidez aqui, pessoal. Vocês devem estar percebendo que já passaram-se 20 minutos e eu aqui não estou falando quase nada, mas a estrela aqui é você, mulher. Que isso? Você que tem que falar aqui. Você veio aqui para falar mesmo. E quando é que surgiu esse desejo, essa vontade, essa oportunidade de vir para essas paragens do Poente aqui de Rondônia? Eu recebi um convite para vir para cá e eu queria mais um pouco da minha vida. E falei, mãe, eu vou para Rondônia. Eu tinha vindo uma vez, tinha gostado, e falei, olha... Tinha vindo passear. Passear. E eu falei, olha, é a oportunidade. Rondônia eu via como um Eldorado, uma oportunidade de trabalhar mais. E aí vim em 2003, né? Eu, naquela época, estudava bastante, sempre gostei de estudar. Meu desejo era passar num concurso federal, queria IBAMA, Polícia Federal, era uma maneira de continuar ajudando a minha família com um salário melhor. E aí eu era concurseira. Vim para cá, fui aprovada em 3 concursos públicos, no Detran, na Polícia Civil e na SEDUC. Eu escolhi a educação, né? Eu assumi no dia 10 de março de 2004, lecionei durante muitos anos língua inglesa lá em Ji-Paraná, mas jamais imaginava que o concurso federal me desse a oportunidade de trabalhar a nível federal, mas em um outro propósito, em um outro espaço. E comecei a trabalhar lá em Ji-Paraná como locutora. Como professora? Passei no concurso, trabalhei como professora. Antes de passar no concurso, 6 meses antes, os contratos emergenciais do governo do estado. Consegui uma oportunidade para trabalhar em Médici, uma cidade que fica a 30 quilômetros de Ji-Paraná. E fiquei pouco tempo, porque eu ia de motoca, eu tinha uma motoca. E aí as carretas me tiraram uma vez da rodovia. Eu falei, não, eu tenho que conseguir um trabalho em Ji-Paraná, senão eu vou morrer nessa rodovia. Mas chegou a se acidentar ou foi só susto? Não, me balançou bastante, me deu um susto. Eu falei, não, eu tenho que evitar, porque... Era o quê? Era uma 125? Era bizinha, né? Era bis, era muito pequeno, muito leve, né? Muito leve. Eu falei, não. Aí depois eu consegui um emprego de locutora
em Ji-Paraná, na Rádio Clube Cidade, e logo depois veio a oportunidade de trabalhar em TV. Lá no Espírito Santo, até que eu tinha trabalhado em televisão, mas só como pauteira, roteirista, pela TV Gazeta, que é afiliada à TV Globo. Mas a primeira oportunidade foi em Ji-Paraná. Eu fui contratada para fazer um merchandising de uma loja chamada Preço Leve. Eu apresentava as roupas para que as pessoas do programa Essa loja ainda comprar. Existe. Preço leve, leve no bolso, leve para casa. Tá aí o merchan, pessoal. E aí, a pessoa que trabalhava lá, que era o diretor, ele falou, olha, você não queria fazer um teste? Eu falei, não, mas eu nunca trabalhei em TV. Ele falou, não, faz o teste com a gente. Eu falei, eu vou fazer. Aí fiz o teste, fiquei 15 anos nessa emissora, que é a Rede TV, do grupo SGC, do Sistema Gurgas de Comunicação, e aí também eu fiz tudo. Eu fui repórter de rua, fiz jornalismo de bancada, fiz revista eletrônica, apresentei o Fala Ji-Paraná, o Somos Mais, o Plantão de Polícia, fui a primeira mulher a apresentar um programa de polícia na televisão. Que é pesado, né, Silvia? É pesado, mas a gente tinha que ter muito jogo de cintura para apresentar, especialmente um programa que tinha muita morte. Quando a gente tinha muita audiência era porque morria alguém na cidade. Isso me frustrava, mas infelizmente era o que as pessoas mais gostavam de assistir na época, né? Mas foi muito importante para mim essa passagem pela televisão. E aí me deu oportunidade de fazer um trabalho muito bonito. Tinha espaço no programa que era um dos que eu mais gostava de fazer, que era um programa de apelo, onde as pessoas que precisavam ou de cirurgia ou de qualquer coisa, era eu que fazia o apelo. Era eu que fazia com que as pessoas chorassem na televisão e se comovessem a poder ajudar. Então, essa foi uma das minhas grandes marcas da TV que a gente conseguiu deixar. Porque a TV e o rádio, como agora os podcasts, o jornalismo, eles têm também que ser instrumento de informação, mas também de ajuda da população. Então, eu fazia isso com muito prazer, com muito respeito, com muito carinho. E apesar de, desde 2019, estar fora das telas como funcionária CLT, de carteira assinada, as pessoas se lembram muito da Silvia Cristina, apresentadora de televisão. E foi um momento muito marcante. Eu não imaginava em trabalhar em televisão, mas foram momentos muito importantes da minha vida. Eu estou fascinado, pessoal. Ai, ai. É importante isso que você falou, Silvia, porque eu também comungo do mesmo pensamento. Eu, apesar de não ser um jornalista, eu falo para o Felipe aqui que eu sou um pitaqueiro nessa área, né? Eu acho que é papel, sim, de todo e qualquer meio de comunicação, talvez o podcast se insira nisso, em você não só educar, mas também fazer um pouco de justiça social. O que você fazia na época, na minha visão, Silvia, já era a justiça social. Sim, sim. Mesmo sem ter mandato, mesmo sem ter entrado na política ainda. E aí eu te pergunto, mulher, quando e como surgiu esse interesse pela política? Aconteceu alguma coisa, algum momento específico, algo que falou bem assim, não, eu preciso entrar, ajudar e fazer parte dessa solução? Aconteceu. Como eu falei, eu estava num momento muito importante da minha vida, trabalhando muito, apresentando um programa de televisão que era o líder de audiência, o Plantão de Polícia. E isso em Ji-Paraná em 2000 e... Isso em Ji-Paraná em 2006. Sim. E como eu falei, os meus pais moram no Espírito Santo. Lá em Linhares. Lá em Linhares. E todos os anos, período de dezembro, janeiro, eu tirava as minhas férias. Mas como trabalhava muito, eu tirava o período das minhas férias para ir ao médico, para fazer os check-ups. E naquele ano, como um propósito de Deus, eu falei, olha,
ano que vem eu não vou ficar dentro de consultórios médicos. Eu vou aproveitar as minhas férias. Então, mesmo trabalhando, eu vou fazer os meus check-ups. E assim eu fiz. Em outubro, eu comecei a fazer os meus check-ups médicos, mas aí mesmo sem prever, em novembro de 2006, eu descobri um câncer de mama, estágio 3 infiltrante, para minha surpresa. Eu não sentia nada, eu todos os anos fazia exame de mamografia, mas fui surpreendida com um câncer de mama infiltrante nível 3. E é por isso que eu falo que Deus sempre esteve na minha vida, porque na minha programação estava para eu fazer esse check-up em janeiro. E eu comecei a fazer em outubro, em novembro eu tive essa notícia. Eu fui para o Espírito Santo. Quando a gente tem algum problema, a gente quer mais saber da barra da saia da mãe da gente. Sim. E lá o médico foi categórico comigo. Eu falei, doutor, será que o senhor não pode fazer de novo essa biópsia? E ele foi duro comigo. Ele falou, até que eu gostaria, Silvia, mas é real que você tem câncer, e seu câncer está em um nível que não é bom, e eu preciso retirar toda a sua mama. Não tem jeito. São 4 níveis, né? Sim. E você já estava no nível 3. 3. E aí... Um câncer maligno. Um câncer maligno, um carcinoma. É importante eu falar isso, porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo não têm noção, né? Isso. E aí eu fui mutilada, eu perdi a mama esquerda. Lembro como se fosse hoje. É uma coisa que muito me emociona, porque a minha mãe é uma pessoa muito importante na minha vida. E naquela época foi muito marcante. Ela falou, puxa vida, mas eu já sou velha. Por que Deus não me deu esse câncer? E eu falava com a minha mãe, falava, mãe, Deus tem um propósito na minha vida. A senhora não entendeu? Quem tem que passar sou eu. E aí eu fiz a cirurgia, graças a Deus, bem sucedida. E depois que eu me recuperei, a minha mãe queria que eu ficasse ainda lá no Espírito Santo. Falei, mamãe, eu não vou ficar aqui. Eu escolhi Rondônia para viver. Eu vou fazer o protocolo restante, que é quimioterapia e radioterapia, lá em Rondônia. E vim embora. Pela primeira vez eu fiz o contrário do que a minha mãe queria. E vim. Falei, mãe, eu só quero sua bênção, eu tô bem. E ela permitiu que eu viesse. Quando eu cheguei aqui em Rondônia para fazer o restante do protocolo, o restante do tratamento, eu descobri o quanto que era difícil ter câncer em Rondônia. O quanto que as pessoas sofriam em 2007 com o tratamento de câncer aqui em Rondônia. Nós só tínhamos um serviço, uma máquina de radioterapia que mais quebrava do que funcionava. Eu tive que fazer 56 sessões de radioterapia. Aqui em Porto Velho. Aqui em Porto Velho. E recomecei várias vezes, porque quando a máquina estava quebrada, eu ia para onde? Só tinha ela. E o paciente ele não pode ficar mais do que 3 dias sem a radiação. Se ficou mais que isso, você recomeça, você Sim. volta para o início da fila. E isso aconteceu comigo algumas vezes. Mas consegui me curar. Algumas pessoas não estão aqui para contar suas histórias. E quando eu voltei para Rondônia, para Ji-Paraná, isso eu fiz em Porto Velho. E quando eu voltei para Ji-Paraná, eu falei, eu não posso deixar que aquilo continue. Eu tenho que fazer alguma coisa. E por mais que na época eu tinha plano de saúde, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu me reuni com alguns amigos, e aí as pessoas já sabiam, sempre tem outras pessoas que se unem a você, né? Com esse grupo de amigos, nós fundamos o primeiro grupo de apoio aos portadores de câncer, o GAP. E o GAP me ensinou muito. O GAP continua ainda vivo, forte e muito atuante. E chegavam para mim e falavam, mas por que você não fez tratamento em Rondônia? Falei, puxa vida, eu imaginei que o tratamento fosse igual em qualquer parte do mundo, eu queria fazer no meu estado.
Mas aí me falavam tanto de Barretos que eu falei, eu vou lá para saber se realmente existe, porque em Rondônia não é isso que existe. E fui, de curiosa para saber. E essa curiosidade... Sem conhecer ninguém. Sem conhecer ninguém. Simplesmente pegou o ônibus... E fui embora. E foi. E fui embora. Fui com um grupo de amigos, o Ivo famoso, o Ivo das Cam, meu amigo, ele falou, minha sogra fez tratamento lá. Vamos lá, eu vou com você. E nós fomos. E nesse bate-papo, nessa ida lá, a gente tropeçava em rondonienses. Não era difícil ver pessoas de Rondônia fazendo tratamento lá em Barretos. E eu só regalava os olhos. Falei, meu pai. E fui conhecer o serviço, me encantei. Fomos até o coordenador de captação de recursos, o Antônio Zardini, meu parceiro, e me apresentei para ele. Falei, Zardini, tem muita gente de Rondônia. Nós não poderíamos fazer um trabalho para que pudesse as pessoas terem um pouquinho disso que acontece aqui em Barretos, lá no norte, lá em Rondônia? Ele falou, pode, se você quiser ser coordenadora. Eu falei, eu aceito. Era o que você queria ouvir, né? Eu falei, eu aceito. E por 15 anos eu fiquei como coordenadora voluntária do hospital. Isso com carteirinha. Hospital de Barretos, em Rondônia. Em Rondônia. Isso com carteirinha, tudo certo. Depois, continuo trabalhando, mas dei oportunidade para outras pessoas também deixarem o seu legado. E naquela oportunidade eu também conheci o presidente. Eu sou meio atrevida. Falei, mas eu quero conhecer esse tal de Henrique Prata. Conheci o Henrique, chorei as pitangas e comecei uma amizade. Contou a sua história. Contei a história e comecei uma amizade muito sincera com ele. Falei, tá bom, nós vamos começar a fazer eventos em... Sua amizade, então, com ele vem lá de 2006. Vem lá de 2007. Vem lá de 2007. Ou seja, quase 20 anos, 18 anos. Quase 20 anos, tem 18 anos. E aí, com esse trabalho de fazer os eventos, porque tinham muitos rondonienses e Rondônia não entendia muito bem isso. Nós começamos a fazer um leilão lá em Ji-Paraná. Eu fui a terceira coordenadora voluntária do Hospital de Amor em Rondônia. Nosso primeiro evento deu 20 mil reais na época, mas foi uma glória, não era nada, porque uma quimioterapia pode valer 20, 40, 50. Mas para isso a gente chamou a atenção das pessoas e dizer, olha... Era o começo, né? Era o começo. Hoje, Ji-Paraná, o último leilão passou de 1 milhão, e os coordenadores voluntários que hoje tem em cada cidade, em cada distrito, já ultrapassa a 30, 33, 34 milhões só do trabalho voluntário do Homem da Mão Calejada. E esse trabalho permitiu que nós trouxéssemos a unidade móvel. Era o que tinha, a unidade móvel. Quando ela chegava, tinha serviço de prevenção de mama, colo, pele e próstata. E era um sucesso. Só que só vinha uma vez por ano. E aí eu falei, não, eu não quero só isso. Aí fui de novo para Bahia. Eu ia uma vez por ano. E fiquei no pé do Henrique. Falei, Henrique, uma vez por ano a carreta não dá, não. A gente precisa trazer mais recursos para o hospital, mas uma vez é pouco. Desde aquela época ele tinha aquele discurso que toda vez que o Henrique está falando, ele fala, a conta não fecha, os recursos não são suficientes. Assim, era assim, sempre foi, nunca deu. Eu lembro de um evento que eu acho que foi quando você inaugurou o Dream da Amazônia. Ele mostrou, para quem, não sei quem estava lá, ele mostrou gráficos estarrecedores. Mostra. Onde você vê que a conta é uma conta que não fecha, né? Não fecha. E ele sempre fala que é providência divina mesmo. Do nada aparecem doadores, do nada aparecem pessoas comprometidas que em fazer. Fazem a conta fechar. Depois de tanto ficar no pé, e é por isso que eu sempre falo, não desista daquilo que você quer, porque é possível. Milagres acontecem todos os dias e alguns insensíveis não percebem que os milagres acontecem. Concordo. E aí, o Henrique veio. Isso lá em 2007? Não, aí já era 2008, 2009. Isso, já tinha passado um tempo. Para você aumentar a periodicidade da carreta. Isso. Mas eu já tinha pedido para ele, falei, olha, sua carreta não dá, nós precisamos de um modelo aqui. E ele foi conhecer
o serviço que era oferecido no hospital de base. Que é o serviço oncológico que tem lá. Que era o serviço que tinha na época. E graças a Deus o que ele viu foi decisivo para que ele pudesse trazer esse serviço para cá. Nas janelas, que era para ter vidro, tinha papelão e um risco eminente de contaminação. E aí, na época, o Henrique disse, inclusive ele foi criticado por algumas pessoas que não entenderam muito bem, ele disse que o serviço de oncologia que era oferecido aqui pelo SUS, ele não dava nem para os cavalos dele, que ele cria cavalos, ele é cavaleiro. Isso impactou muito. Eu falei, bem, já que você já viu, então mãos à obra. E ele começou esse trabalho e graças a Deus, inicialmente começou ali ao lado do hospital de base, um puxadinho, né? Em 2012 foi inaugurado e hoje, nesse tempo, depois o grande hospital, já tem 13 anos que o Hospital de Câncer de Barretos está agora como Hospital de Amor. Se você quiser saber como que surgiu o Hospital de Amor, também eu te digo depois, fazendo um tratamento com protocolo de tratamento que é o melhor da América Latina. O que se faz em Barretos, se faz aqui. Quando começou esse tratamento, o nosso maior trabalho, o nosso maior desafio era que as pessoas entendessem que o que era feito lá em Barretos também estava sendo feito aqui. As pessoas não acreditavam. Elas queriam continuar indo para Barretos. Falei, poxa, mas o que adianta, então, trazer esse serviço para cá se as pessoas não acreditam? Então, foi o nosso trabalho de comunicação para que as pessoas entendessem que não precisava mais andar 3.000 quilômetros. Elas tinham aqui. É claro, inicial, mas era também o mesmo protocolo do que era feito lá em Barretos. É muito importante, Silvia, isso que você está falando, e eu percebo na sua fala, no seu gesticular, um sentimento que se chama dignidade. É muito importante para qualquer paciente, mas eu acho que especialmente para o paciente oncológico, e eu estou falando com uma mulher que já teve câncer, de você se sentir acolhida, acolhido, ter dignidade no seu tratamento. Quando você falou essa fala do Henrique Prata, que de fato, assim, eu não o conheço como você conhece, eu tive pouco contato com ele, de fato, ele não é um homem de papas na língua, né? Não, ele é muito corajoso. Ele não é, mas realmente é importante você dar dignidade. De fato, você ter janelas com papelão, a princípio você não está dando dignidade para um paciente. E é possível fazer saúde com qualidade. As pessoas não merecem o meia-boca. As pessoas não merecem o de segunda. Elas merecem o que é de primeira. E não é favor nenhum. O poder público, ele tem que devolver aquilo que todos os dias as pessoas pagam. E é possível fazer. Então, como que o hospital consegue, o Hospital de Amor, fazer? É claro que nem só o público está pagando a conta, mas quando o serviço é bom, o privado ajuda e a parceria público-privada ela é extremamente importante. E todas as pessoas que entendem que é um serviço honesto, um serviço que devolve a dignidade e que salva vidas, todo mundo se emociona e faz. Então, hoje, Rondônia é o estado mais solidário do Brasil. Mas como que vence de Goiás, que é grande? Como que vence de São Paulo? Como que vence de Minas? Nós vencemos, sabe por quê? Porque nós conseguimos trazer um serviço, toda a população, para uma região que sofria, que hoje o rondoniense ele reconhece o trabalho que o Henrique Prata trouxe para Rondônia, e o fazendeiro, o sitiante, todas as pessoas ajudam, todas. E tem histórias lindas, lindas, de pessoas que só tinham uma galinha. Isso aconteceu aqui em Rondônia. Lá em Vilhena, uma senhorinha... Conta pra gente, Silvia.
os captadores. Alguma história que você lembre? Ah, tem tantas. Eu acho que a gente se equivocou, Felipe. Como ela é a primeira mulher, e mulheres têm uma sensibilidade diferenciada. Eu acho que eu tinha que ter trazido um lencinho aqui. Que você já se emocionou pelo menos umas 3 vezes, e eu junto com você. Lembra de alguma história aqui? Divide com a gente, Silvia. Por favor, se você se lembrar de alguma história. Ah, são muitas. Eu vou contar então uma história de uma senhora lá de Vilhena. Ela recebeu a visita do captador. O captador passa nas linhas pedindo que as pessoas podem doar, né? E ela chegou e falou: olha, eu só tenho uma vaca e um bezerrinho, mas eu vou doar esse bezerro, porque eu reconheço o trabalho do Hospital de Amor. E quando o locutor ele viu essa atitude dessa senhora, ele falou lá, porque é o seguinte, a pessoa que tem 1000 cabeças de gado e ela doa uma, o percentual é muito pequeno, mas ela doou 50% do que ela tinha. 50%, ela tinha 2 animais, ela doou 1. Então ela doou 50%. Uma doação espetacular. E aí... como se o que tivesse 1000 doasse 500. Isso. E aí as pessoas valorizaram esse bezerrinho. Foi arrematado, eu não lembro valores, mas se vale 1000, arrematou lá por 30, 40 mil. A pessoa não quis o bezerro, pediu para devolver o bezerro para essa senhora e ainda levou mais uma matriz de vaca para que ela pudesse reproduzir. E todos os anos, até hoje, ela ainda continua doando a cria da vaca. Que história bonita, Silvia. São histórias assim, tem muitas histórias muito legais, entendeu? Muito, muito, muito mesmo, graças a Deus. Nós temos hoje em Rondônia pessoas que fazem um trabalho maravilhoso. Uma das histórias também, isso aconteceu lá em Ji-Paraná, no leilão que a gente coordenava. Nós temos um projeto que se chama Força na Peruca. A gente faz perucas já há 10 anos, voluntariamente. E tinha uma senhora evangélica, e ela falou: olha, eu não tenho nada para doar, mas eu queria doar meu cabelo, porque eu sempre quis que o meu cabelo pudesse fazer perucas. Eu sei que o meu pastor não vai gostar muito, mas depois eu converso com ele. Eu posso doar? Falei: se a senhora quiser, sem problema. E colocamos o cabelo dela para doar. Falei: mas não corta ainda não. Ela não tinha nada, ela queria dar pelo menos uns R$100, uns R$500. Tá bom. Falamos: olha, nós vamos cortar o cabelo dessa senhora para doação e nós vamos leiloar. E fomos oferecendo o lance. O lance saiu por quase R$10 mil. O cabelo dessa mulher, ela não tinha um centavo. Então ela estava fazendo uma doação de quase R$10 mil. E a pessoa que deu o lance não permitiu que ela cortasse por questão da religião. E ela deu os 10 mil e ainda pôde voltar para casa com esse sentimento gostoso. Que legal, Silvia. Isso eu acho que é fruto das pessoas acreditarem no projeto, né? Sim. Porque ninguém vai fazer isso de graça. As Verdade. pessoas acreditam de fato nesse projeto. Mas, Silvia, quando é que você deu esse passo, mulher? A política. Tá todo mundo curioso para saber. Quando é que você, de fato, saiu de locutora, que estava trabalhando na imprensa, você já tinha entrado na gestão do Hospital do Amor, né? Como é que foi esse salto? Como é que foi essa transição de uma pessoa que estava atuando de verdade dentro, por assim dizer, da gestão mesmo hospitalar, né, para entrar no mundo político? Como é que aconteceu isso? Conta pra gente. Olha, eu nunca previ ser vereadora, deputada, nunca quis isso na minha vida.
mas sempre recebia alguns pedidos, sempre recebia alguns convites. Em 2012, esses convites eles foram feitos, era a época de eleições municipais, mas o grupo de apoio que nós tínhamos constituído em Ji-Paraná, e dentre os eventos que nós fazíamos, as ações, nós sempre pedíamos para pessoas, para políticos, para empresários, nos eventos que nós fazíamos. Até que esse grupo me colocou na parede e falou, mas nós vamos o tempo todo continuar pedindo para os outros, nós temos que ter um representante nosso. Eu falei, tá bom, quem que vai ser? Eu estou pronta para fazer campanha. Não, é você. Eu falei, não, eu não quero. Não quero, e falei não várias vezes. Quando estava para finalizar ali o período realmente de lançar, eu não tinha essa intenção, aí eu falei, tá bom, vocês estão me enchendo, vamos ver então se a gente vai, eu aceito, mas eu não sei pedir voto. Como é que vai fazer? E aí, naquela época, eu me candidatei nos últimos instantes, todo mundo já estava trabalhando, eu não. E aí eu tinha 12 amigos que resolveram, 12 pessoas, que resolveram ir comigo para essa empreitada. Nos dias de semana eu tinha 1, 2, no final de semana eu tinha uns 12. Que eram os seus cabos eleitorais. Esses eram os meus cabos eleitorais. Que aí nós fazíamos a gente chamava de arrastão. Nós entrávamos no bairro e fazíamos ele todo a pé. Deixava o carro no início do bairro e fazia ele todo a pé. Na época do meu bolso, eu não tinha muitas condições financeiras, eu gastei R$950 na campanha. É claro que o partido nos ajudou com um pouco de combustível, um pouco de santinho, mas do meu bolso, o meu investimento foram R$950, que foi na minha prestação. E, para minha surpresa, porque eu fui de alma, de coração em tudo que eu faço, eu tive a maior votação de toda a história de Ji-Paraná. Até hoje, ninguém conseguiu bater a gente nos números. Foram 3.777 votos. Então, quando você me falou que é o podcast número 7, eu lembrei dessa votação, porque é o número da sabedoria. E aí nós começamos a fazer um trabalho. Nada acontece por acaso, né, Silvia? Pois é. Você está vindo aqui no episódio 7, tem um motivo. Tem um motivo. Tem um motivo. Silvia, eu queria te fazer uma pergunta agora. Não vou dizer que é difícil, mas é um pouco, acho que chata, no sentido, não de você, chata da gente eventualmente viver num país assim. Você, em algum momento da sua caminhada, você já se sentiu mal, já se sentiu discriminada por ser mulher, por ser negra? Você eventualmente até deixou de acreditar, não, eu não vou ser eleita, eu não vou ser eleita, eu quero fazer campanha para os outros, eu não quero fazer campanha. Para mim, você já teve esse sentimento, Silvia? E eu não quero te fazer chorar de novo não, tá, mulher? Tá bom. Eu já fui várias vezes descriminalizada. Fui discriminada mesmo, por várias vezes. Na época que eu trabalhava lá em Ji-Paraná, na TV, como eu disse, eu fazia o merchan de uma loja de confecções. E foi muito claro isso para mim. Eu saí com as roupas, na época eu tinha um carro de passeio bonito, um carro desses que não era popular, era um carro melhor. E aí os colegas lá da TV, eu não era contratada ainda, eu só prestava serviço. Foi muito claro, porque eu abaixei o vidro e eu estava no telefone e eles disseram, puxa vida, né? Olha lá, o patrão dela deve deixar ela vir com esse carro bonito. O carro era meu, tinha trabalhado. Mas eles entendiam que eu não teria condições de ter um carro daquele, que não era um carro popular. Era um carro de passeio, bonito, né? Eu falei, poxa vida, como é que pode? E aí eles começaram a ir cotidianamente com aquele carro. Acho que eles perceberam, não é do patrão, senão ele não vai deixar ela ir todos os dias. Por óbvio, né? Muitas outras vezes, mas até na Câmara. Vou falar de algo recente. Agora? Agora, na Câmara Federal.
Nossa, essa história eu quero ouvir. Até me reclinei aqui. Essa história eu quero ouvir. Por 3 vezes. Pode contar a história inteira. Se não quiser falar nomes, não conte, mas conta a história inteira. Por 3 vezes eu fui impedida de entrar na Câmara. Mas por quem? Pela polícia legislativa? O segurança lá, né? Ele falou, mas aonde a senhora pensa que a senhora vai? Aí eu falei, lá no gabinete 524. Porque aí, o que é, como que você entende que houve o preconceito só por causa da cor? Lá, ele não é obrigado a saber ou identificar todos os deputados. Mas nós temos uma identificação, que é tipo um crachá. Nós usamos um broche. Sim, um botãozinho, né? Um bottom. Nós usamos um bottom. Seja no paletó ou na Isso, blusa, na blusa. enfim. E eu tava com esse bottom. Então... Não, então era muito simples. Ele poderia chegar assim, mas aonde a senhora precisa ir? Eu posso te ajudar? Aonde a senhora pensa que a senhora vai? A senhora não pode entrar. Eu falei, mas eu estou ainda ali no gabinete 524, eu sou deputada. Aí quando eu disse, deputada, coitado, me perdoe, não fala isso com o meu supervisor. Falei, não, eu não quero falar com o seu supervisor. Ele quer ir, ele viu, ele ficou com medo de ser demitido. Ele ficou com medo de ser demitido, mas isso não estava no meu coração. Mas não aconteceu só uma vez, aconteceram outras 2 vezes. Agora que a gente está lá na Câmara, agora que a gente está no segundo mandato, então de repente está mais tranquilo. Mas existe preconceito por causa da cor, por ser mulher, por ser pobre. Não é fácil. Mas isso tudo me serviu para poder seguir em frente. Resiliência, né, Silvia? Resiliência. Que poderia ter me causado uma inquietação de dizer, não, eu vou fazer diferente. Não. Mas eu conversei, né? Tenho certeza que ele não fez com outra pessoa. Às vezes você tem uma oportunidade. Eu tenho certeza que você acredita em Deus. Muito. E acreditando em Deus, a gente sabe que nada acontece por acaso. Não tenha dúvida. Às vezes, Silvia, vai saber, né? Quem é que sabe dos desígnios de Deus? Quem sabe você vai ser instrumento desse ser humano melhorar não só como pessoa, mas melhorar a alma dele. Uhum. Porque eu acho que isso é uma doença de alma, Silvia. É uma doença de alma. Isso é uma doença de alma. Porque a maioria das pessoas dizem que nós somos todos iguais. Mas na prática, infelizmente, isso não acontece. Então, estar sobrevivendo na política, sendo mulher e sendo negra, preta mesmo, ainda nos dias de hoje nós queríamos que fosse diferente. Mas ainda enfrentamos esses problemas. Mas eu sigo firme, perseverante e dizendo para todas as pessoas que na mesma condição, mulher, negra, continue, lute, que nós precisamos de mais pessoas que sabem o que é a dor do outro. Porque, de repente, se eu não sei a dor da pessoa, não me impacta em nada. Então, eu vou ser meio que sensível. Então, quando eu sinto a dor, que foi o que me aconteceu no câncer, aí sim eu me levanto e falo, olha, eu quero diferente, porque eu sei o que é a dor. Eu passei por isso. Eu acredito também, Silvia, muito nos resultados, sabe? É muito fácil, os resultados, eu acho que eles gritam por si só. E eu acho que você é uma mulher que tem muito resultado para mostrar, mulher. Amém! Já que você falou da Câmara dos Deputados, você me puxou um assunto e me lembrou. Você lidera a Frente Parlamentar da Saúde, que é a Frente Parlamentar da Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer. Conta pra gente como é que surgiu essa frente parlamentar, essa comissão. Ela já existia, ela não existia? Como é que isso funciona na Câmara? Até eu confesso que eu, apesar de ser formado em Direito, enfim, eu sou um apaixonado também pela área da saúde, meu mestrado foi voltado nisso, estou fazendo doutorado também nisso, mas essa especificidade da Câmara eu não conheço, Silvia. Não conhece? Não conheço. E, eventualmente, quem está nos vendo também não sabe. Você consegue explicar um pouquinho pra gente? Claro, consigo. Olha, uma das minhas maiores alegrias foi
trabalhar para que a Comissão de Saúde existisse na Câmara Federal. Que não existia? Não existia. 224 anos, os assuntos da saúde eram discutidos na Câmara Federal, em uma comissão chamada Seguridade Social e Família. E aí, quando começavam os assuntos da família, a gente não conseguia avançar nas problemáticas da saúde. E eu falei, mas por que não tem comissão de saúde aqui na Câmara Federal? Já tinham se passado 224 anos sem a comissão de saúde. Isso em 2019. E aí eu fiquei quieta, falei, não, eu tenho que trabalhar isso. Na época o presidente era o Lira, e falei, Lira, mas por que não tem comissão de saúde? Como é que pode? Não, tem que formar. Só que tinha que ser através de um decreto legislativo, né? Que quem tem autonomia é o presidente da casa. Não passaria pelos deputados de iniciar essa matéria, mas sim é um ato dele, é um ato do presidente. É um ato dele, é um ato dele. E eu perturbei ele, inclusive na segunda legislatura dele como presidente, eu falei, olha, eu voto em você, mas eu só voto se você criar a comissão de saúde, porque não dá mais para esperar. Onde já se viu uma casa sem uma comissão de saúde? Qual era... Para eu tentar entender, qual era a limitação, até política mesmo, de se criar? Ninguém tinha pensado. Ninguém tinha pensado. Porque se tivessem pensado lá atrás em ter uma comissão de saúde, nós já teríamos avançado em muito. A partir do momento que se faz um projeto de resolução, que foi o número 30 de 2022, e a partir de março, dia 9 de março de 2022, foi constituída a Comissão de Saúde na Câmara Federal, foi porque nós lutamos bastante. E aí, o que acontece? O que significa essa Comissão de Saúde? Nós damos mais celeridade, a gente avança mais para poder chegar lá na ponta a melhoria da saúde que a gente tanto quer e que a gente tanto debate. A CCJ sempre foi a comissão mais importante das casas de leis. Que é a Comissão de Constituição e Justiça. E Justiça, passa tudo por lá. Mas hoje, na Câmara Federal, a segunda mais importante, a mais procurada, é a Comissão de Saúde, depois da CCJ. Então, ter contribuído, ter tido resiliência, perseverança, porque foi 2019, 2020, 2021 na cabeça do presidente da casa. E aí sim, em 2022, nesse projeto de resolução, que é o número 30, nós conseguimos, enfim, ter essa comissão de saúde. E eu fico extremamente feliz, porque esse foi uma das nossas ações mais importantes da casa, de fazer história, de chegar e falar, olha, hoje tem comissão de saúde e nós discutimos com mais celeridade. Inclusive, ano passado foram mais de 400 projetos de leis acelerados para poder chegar lá na ponta. A frente parlamentar ela já existia quando eu cheguei, mas todos os anos ela modifica. E naquele ano que eu cheguei, eu sabia o que eu queria. E nós precisamos de assinaturas para poder ser presidente de uma frente. Quando eu cheguei, no primeiro dia, eu já tinha mais de 50 assinaturas. Eu fui de gabinete em gabinete. Desde quando eu cheguei, em 2019, até hoje, ninguém conseguiu mais assinaturas do que eu para ser presidente da Frente Parlamentar de Luta contra o Câncer. Que maravilha, mulher. E aí me reconhecem. E hoje você está na comissão, além da Frente Parlamentar, você está na Comissão de Saúde. Sim, como titular. Como titular, a gente trabalha muito. Fui vice-presidente. Só não fui presidente porque esses cargos eles são dos partidos. Então, o primeiro partido foi o PL, o Zé Vitor, depois foi o PT, o Dr. Francisco, agora voltou para o PL de novo, é o Zé Vitor, mas a gente atua, eu faço parte da coordenação da Comissão de Saúde lá na Câmara Federal. Inclusive, tenho paixão pelo nosso presidente Zé Vitor, que faz um trabalho maravilhoso. Fui a vice, é um parceiro. É um parceiro da primeira gestão. Saúde, eu debato tudo. Eu estou lá pronta para poder. E a Comissão de Saúde tem dado bons resultados, graças a Deus.
Posso começar a te fazer as perguntas difíceis? Claro, com certeza, estou pronta. Diante de tudo que você já falou aqui, de quem já te conhece, do seu histórico, queria te fazer uma pergunta. Claro. Como é que você avalia a saúde, o atual estado da saúde no Brasil? Ela ainda está doente e o pobre, infelizmente, morre sem ter que morrer no nosso Brasil. É triste dizer isso? É. Mas, infelizmente, é o que nós temos. Nós precisamos avançar muito na saúde. E eu te digo por quê. Eu trouxe alguns dados, já que eu ficaria aqui bem à vontade. E aí nós começamos com algumas negligências públicas. Porque se nós, que temos cargos políticos, temos que ter a responsabilidade que é garantida na Constituição, educação, saúde, que é a prioridade, então eu sou responsável também. Tem inclusive repasse obrigatório constitucional. Isso. No entanto, que 50% das nossas emendas, elas têm que ser direcionadas para a saúde. Eu direciono quase 100% das minhas para a saúde, porque 50% não é o bastante. Então, se eu começo a falar de negligência, já que eu estou falando que o pobre morre sem ter que morrer... É importante falar que isso não é uma imposição. A senhora faz isso por desejo do seu mandato. Não tenha dúvida. Eu sou obrigada a colocar 50%. Isso é obrigação de todos. Mas eu coloco quase 100% porque eu sei que há necessidade de se investir mais. Só se faz saúde com mais investimento, com mais dedicação e, sobretudo, amor. Sentindo a dor das pessoas. Empatia, né, Silvia? Empatia. Então, por exemplo, hoje são vários tipos de negligência. Só de negligência médica, infelizmente, nós temos aí mais de 60 mil mortes todos os anos. De negligência de doenças tropicais, são mais 8 mil pessoas que morrem. E aí nós temos também a negligência pública do saneamento básico. Há uma média de 15 mil pessoas no Brasil que morrem por ano. E mais de 300 mil pessoas que são hospitalizadas em decorrência desse saneamento básico, que é a responsabilidade do público. Isso impacta até em índices de mortalidade infantil. Não tenha dúvida, as crianças são as mais atingidas. E a maioria dessas internações. Então, hoje, nós estamos colocando aqui, nessas negligências públicas, uma média de 83 mil pessoas que morrem por ano no Brasil sem ter que morrer. Mortes evitáveis. Mortes evitáveis. Então, se a gente compara 83 mil pessoas, Cacoal hoje tem aí mais de 80 mil. Se não me fale agora, o IBGE, são 86 mil pessoas na cidade de Cacoal. É como se uma cidade de Cacoal tivesse desaparecesse todo ano. Todos os anos. É triste. E aí, um fato também que nós precisamos trabalhar um pouco mais. Por isso que eu me dedico especialmente à prevenção. A prevenção, de fato, ela salva vidas. Por quê? E aí a senhora já estaria falando de atenção básica. Atenção básica é lá na ponta, na Dona Maria, no Seu José, que vai lá no postinho de saúde para começar a investigar. É o programa de saúde da família bem feito. Isso. É o diabetes evitável, é o infarto e o AVC evitável. É disso que você está falando, né, Silvia? É isso, porque as doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil. Mas elas podem ser acompanhadas e evitáveis. E, infelizmente, a atenção primária não até mesmo com acompanhamento nutricional. Com acompanhamento nutricional também. Então, são questões básicas que hoje, infelizmente, não se está dando atenção para que nós possamos dar uma melhor qualidade de vida. Saúde, o que significa saúde? Saúde é bem-estar. Bem-estar da população, ela está bem de saúde. Ela ter condições de trabalhar, de cuidar dos seus filhos, é isso que se quer. Então, infelizmente, nós não temos. E aí nós temos um problema lá na frente de que essas pessoas
se cansam também de bater nas portas e não terem o resultado. Uhum. Aí é um outro problema. O problema da judicialização. Sim, que a gente já vai abordar. Tá bom. Já a gente vai abordar isso, que é um problema. Que acaba batendo as portas da defensoria, do judiciário, e acaba abarrotando um sistema que já está lotado, fica mais lotado ainda. Eu vou te falar uma coisa. Quando a gente fala de atenção básica, Sérgio, a gente fala aí só de números de câncer, que é uma área que a gente atua muito. No Brasil, há uma média aí de 58% a 62% ainda de pessoas que acabam sendo diagnosticadas precocemente do câncer. Falando em números, não falando em porcentagem, dá uma média entre 134 e 144 mil pessoas que descobrem um diagnóstico tardio de câncer ainda. Então, que é a pessoa que já descobre no estágio 3 ou 4. Isso. E aí o que pode acontecer? Pode não dar tempo de salvar essa vida. Então, e se salvar, o tratamento ele é mais demorado, ele é mais dolorido, Ele é mais custoso. custoso e dolorido. Dói bastante, não é fácil. Eu não consigo nem imaginar, Silvia. Fazer quimioterapia não é fácil, não. Eu não consigo nem imaginar. Não é fácil. Silvia, diante disso, qual é a visão da Silvia, uma mulher que já passou por tudo isso, é uma guerreira, lutadora, hoje é uma parlamentar? Qual é a sua visão sobre o nosso Sistema Único de Saúde? Sistema Único de Saúde, eu sou apaixonada pelo SUS. Apaixonada. Eu penso que é um modelo que ele tem como dar super certo. Em algumas regiões, algumas ações são extremamente importantes, mas nós precisamos trabalhar mais o SUS. Os gestores, as pessoas que têm cargo público, elas precisam entender e fazer com amor e com planejamento. É possível fazer. Então, se hoje eu consigo, através de um modelo de saúde, como o Hospital de Amor, como o Sara Kubitschek, eu consigo também transformar isso para que mais pessoas sejam impactadas. E a começar na atenção básica mesmo. Então, o que falta? Eu preciso descentralizar, né? A descentralização de saúde ela é extremamente importante, porque não dá para eu bater carroceria com pessoas que estão precisando ser hospitalizadas, andar aí tantos quilômetros, doente. Então, se fazer um planejamento para que essas regionais de saúde elas tenham a oportunidade de abraçar esses pacientes. As especialidades, nós precisamos avançar um pouco mais. Em todo o Brasil tem falta de especialidades médicas, médicos especialistas. Mas hoje nós temos uma ferramenta que ela é muito importante, que é a telemedicina. Então vamos usar mais, especialmente da região norte. Então é uma oportunidade, nós podemos avançar com a telemedicina, que já está aí à disposição, constituída por projeto de lei aprovado, sancionado, para poder avançar nesse quesito. Uma outra questão também que é impressionante, eu penso que os gestores públicos de saúde, para que ele entenda um pouco mais, ele precisa ter o seu gabinete nesses hospitais. Despachar de lá. Porque de longe não dá para ver. De longe não dá. Porque é lá que eu vou saber. Sabe aquela velha ditado? É o olho do dono que engorda o gado? Então, se eu estou lá, cotidianamente, eu vou ver coisas, às vezes simples, mas que vai dar um resultado lá na frente maravilhoso. Planejamento. Existe como fazer um planejamento e você determinar metas. Em quanto tempo eu quero fazer isso?
Quanto que eu vou investir? Não se pode fazer saúde no oba-oba. Ah, não, depois eu vou fazer um puxadinho ali, eu vou dar um jeito aqui. São vidas que nós estamos cuidando e tem que ser cuidadas com responsabilidade. Senão, vai ficar a mesma coisa. Então, não tem como você fazer. A valorização dos profissionais de saúde é extremamente importante. Não é que você não pode terceirizar, não, mas valorize o que você tem. E aqui em Rondônia nós temos excelentes profissionais. Nós já fizemos muitos transplantes renais. Já fizemos muito transplante de córnea aqui no estado de Rondônia. Continua ainda, mas não com a qualidade que já existiu em Rondônia. Então, nós retrocedemos. E nós não podemos fazer igual caranguejo. A gente precisa avançar, avançar. E saúde, nós também não podemos fazer só. Saúde é feito com parcerias, com pessoas, com integrantes, com pessoas envolvidas, porque ninguém faz nada só. Então, são pessoas que gostam de saúde, é o poder público, é o Ministério Público, é o Tribunal de Justiça, é a Defensoria, é a Câmara, é o Senado, é o governo do Estado, são os municípios. Coloca todo mundo na mesa. Coloca todo mundo na mesa. Chegue no coração dessas pessoas, porque todas elas estão cuidando de gente. É claro que algumas você vai impactar mais, outras nem tanto. Mas se você impactar pelo menos a boa parte daquilo, vai dar o resultado lá no município. E aí sim, você vai falar, olha, a gente consegue fazer com que essas pessoas, é a união de forças fazendo com que a gente mude a realidade das pessoas. Dinheiro público está sendo mal utilizado, não está sendo utilizado com amor para salvar vidas, está sendo muitas das vezes utilizados para se ter notas. Não é que não pode fazer parceria privada, claro que pode, mas desde que o privado também pense lá na ponta. E isso muitas vezes não está acontecendo. É triste eu dizer isso? Claro que é. E não estou aqui para fazer discurso de crítica, alguns discursos que tem pessoas só colocando a culpa no outro. Eu não faço isso. Eu pego para mim. Eu me coloco à disposição. E eu gosto de fazer, mas não faço só. Dos nossos cases de sucesso que a gente conseguiu fazer no Estado, foi em parceria. Porque sozinho não se faz nada. E quando eu não consigo, tá, tudo bem. Se a pessoa conseguir fazer só, mérito da pessoa. Mas se não conseguir, não tenha vergonha de pedir ajuda. Aí sim a gente consegue avançar e literalmente salvar vidas. Quando diziam para mim que saúde não era possível fazer, que bom que eu não ouvi. Porque tem coisas ruins que vão impactando a gente e vão internalizando. Eu não ouvi, não deixei com que isso internalizasse no meu coração e falei, você não sabe de nada. Vai fazer, nós vamos fazer. E aí a gente conseguiu, graças a Deus, ter alguns cases de sucesso, quebrando paradigmas e mostrando que é possível sim. Dá para acolher, dá para cuidar com coisas de primeira, nada meia boca. E fazer a diferença na vida dessas pessoas. Um deles é o Dream da Amazônia, que a gente já vai falar nele. Antes, Silvia, eu só queria te fazer uma pergunta para a gente até depois passar para o Dream, porque eles estão intimamente ligados. Como é que você, explica para a gente, como é que você como deputada articula na prática esses recursos e as políticas públicas para trazer aqui para o nosso estado? Você consegue explicar para quem está nos assistindo como é que isso funciona na prática? É o dinheiro do recurso federal
que vai direto para a conta do hospital, passa pela Secretaria de Saúde, tem que haver alguma aprovação do governo aqui? Como é que isso funciona na prática? Porque a sensação... Eu estou falando do cidadão médio, tá, Silvia? Eu estou falando do povão, do povo brasileiro. É que Brasília está muito distante. Às vezes demora para chegar. Você tem um case de sucesso, mas tem inúmeros outros que às vezes demora para chegar. Você consegue explicar mais ou menos para a gente? E aí logo depois a gente vai falar do Dream da Amazônia, que já está concretizado. Vamos sim. Primeiro eu pedi muitas bênçãos e muito direcionamento de Deus. Sou devota de Nossa Senhora Aparecida, sou cristã e coloco sempre os meus joelhos no chão. E depois eu tinha certeza na minha vida que desde o momento que eu fui curada do câncer, eu tinha uma missão de vida. Eu tinha essa certeza. E aí, nós sabíamos que através dessa missão nós íamos conseguir algum planejamento para poder dar uma resposta para a sociedade. Porque em 2018, quando nós nos colocamos à disposição numa campanha para estar como deputada federal, o nosso maior compromisso era que me desse a oportunidade que eu iria fazer com o nosso mandato o primeiro centro de prevenção de câncer de Rondônia. Isso estava no meu coração, estava internalizado. E eu falei, não, agora eu ganhei, agora eu vou ter que fazer. Porque político que promete e não faz, ele está ficando do lado. Então, eu tenho que fazer. Orei, conversei com o Henrique Prata, que inclusive o próprio Henrique foi um ser iluminado na minha vida, que naquela época, em 2018, foi uma das pessoas que falou, olha, eu quero realmente, vá que nós precisamos, o hospital precisa também de uma pessoa como você. E aí nós encontramos um modo que realmente foi a maneira com que nós conseguimos fazer uma saúde de qualidade, trazer um resultado que era isso que a população queria. Hoje os nossos recursos, por ser uma fundação, nós conseguimos encaminhar direto para a Fundação Pio XII, que é a mantenedora do hospital. Tudo é fiscalizado pelo Ministério Público, que tem o Ministério Público das Fundações, que aí é fiscalizado, até eu fiscalizo, mas também o Ministério Público é um órgão fiscalizador. E dessa maneira a gente consegue avançar. A gente consegue avançar. É um recurso que ele é fiscalizado, mas ele é direto na Fundação Pio XII. E quais são as vantagens disso tudo? O Centro de Prevenção de Câncer e Diagnóstico em Ji-Paraná, que foi o primeiro do estado de Rondônia, nós conseguimos fazer, equipar e colocar para funcionar em 1 ano e 2 meses. Mas como que é possível? Dessa maneira. Nós inauguramos uma obra grande, que salva vidas, com tomografia, com ressonância, com mamógrafo, com ultrassom, com centro cirúrgico, num espaço lindo, mas inauguramos atendendo pessoas. Para dizer, olha, não tem mais agora esse negócio de inaugurar a obra, mas só a parede. Nós estamos inaugurando o serviço, mas de uma obra de qualidade, uma obra funcional, uma obra que salva vidas, com equipamentos de ponta, não tem nada de meia boca, para poder que a pessoa venha aqui para usufruir desse serviço. E detalhe, o Centro de Prevenção de Câncer, nós construímos em plena pandemia. Na época que diziam, não dá para fazer nada. Nós fizemos na pandemia. Foram tantas quebras de paradigmas que aí sim as pessoas viram de que quando quer faz. De que quando tem esse desejo no coração, acontece. Não tem barreiras. E foi um projeto tão abençoado que na época, no êxtase, nós tínhamos uma média de 100
colaboradores ali, entre pedreiros, pessoas que trabalhavam na obra, e o meu maior medo era que eles contraíssem o Covid e trouxessem para a obra. Aí nós tínhamos que paralisar. Mas quando Deus quer, é uma coisa impressionante. Desses 100 colaboradores, que era a média, ninguém contraiu o Covid. Eles iam para casa com as suas esposas, com os seus filhos, voltavam para o trabalho. Ninguém pegou Covid. Então, a obra, em 1 ano e 2 meses, concluída com muito sucesso e inaugurada diferente, funcionando. Inauguramos e a pessoa podia ir lá no balcão e falar: eu quero fazer uma mamografia. E aí ia fazer a prevenção de câncer de mama. Nós começamos com mama, colo, pele e boca, e vamos expandir aí. E já fizemos em Vilhena também, esse serviço que já tem mais de 1 ano em Vilhena, e também a reabilitação em Porto Velho. Que maravilha, Silvia. Agora vamos falar um pouquinho do Dream? Vamos. Silvia, como é que Vamos, sim. surgiu a ideia de criar esse centro de reabilitação que, pessoal, eu já fui lá algumas vezes, a gente até foi lá, né, Felipe, para fazer o vídeo de convite da Silvia, e assim, Silvia, cada vez que eu vou lá eu fico impressionado. Obrigada. O ambiente acolhedor, o ambiente humanizado, a gente viu lá as próteses, até as próteses pequenininhas para criança. É muito assim, é algo emocionante até. Como é que surgiu essa ideia, essa vontade, mulher, de você fazer isso? Olha, eu recebi um presente das APAES, que elas me deram o título de madrinha das APAES. E aí, quando eu comecei a trabalhar com essas entidades, eu conheci um pouco mais da dificuldade e do sofrimento das pessoas com deficiência do nosso estado. E hoje o Rondônia tem uma média de 200 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Mas especialmente aos apaianos, muitas delas iam lá... É um número considerável. Rondônia não tem 2 milhões de habitantes. Não. Ou seja, nós temos mais de 10% da população com algum tipo de deficiência. Acidentes de trânsito, muitos deles, enfim. E aí, Sérgio, eu comecei a receber essas mães e esses filhos, essas pessoas com deficiência, lá no nosso apartamento institucional. Lá em Brasília. Lá em Brasília, porque elas saíam daqui, não tinham uma reabilitação de qualidade, e iam lá para Brasília, via TFD. Algumas com TFD, outras sem TFD, mas que iam à procura dessa reabilitação de qualidade que o Sara Kubitschek oferecia, que é um... E algumas judicializadas, que vai ser o nosso próximo assunto. Certo. E elas iam. E aí eu vi o sofrimento dessas criaturas. Porque algumas mães conseguiam ir só com seus filhos. As outras tinham que levar os maridos, porque geralmente essas crianças, elas ficam obesas porque não fazem atividade. E aí os pais tinham que ajudar a banhar, a carregar. Levar, a carregar, a mãe fragilizada, e eles são mais fortes. Eu falei, não, isso está errado. Aí dentro de casa, eu ficava agoniada, eu chorava, e fui conhecer o Sara. Falei, mas o que o Sara tanto faz? Fui lá conhecer. Fiquei impactada com o que eu vi no Sara Kubitschek. Falei, eu vou fazer um Sara Kubitschek rondoniense. E comecei a trabalhar. Essa mulher é arretada, hein, pessoal? Conheci o Dr. Daniel. Dr. Daniel é o diretor das reabilitações do Hospital de Amor. E olha como as coisas, e eu vou contar uma outra história bonita. A Adriana, que é a coordenadora de captação de recursos, ela me convidou para ir num evento do Hospital de Amor. Mas como eu tinha apenas chegado lá na Câmara, eu não tinha ainda feito muito trabalho. Eu falei, não, deixa os outros deputados que já fizeram as suas doações para o hospital, inclusive do mandato anterior. E ela falou, não tem ninguém que veio aqui, eles estão ocupados.
vem você representar todos. Falei, eu não quero não. Mas isso vai dar confusão, né? Eu falei, poxa, eu tenho que respeitar meus colegas. E aí ela falou, não vem porque ninguém veio, você tem que vir. Aí eu fui e conheci o Dr. Daniel. E o Daniel, naquele dia, ele rodou vários gabinetes à procura de dinheiro, de recurso público, para o centro de reabilitação lá de Barretos. E a única coisa que deram para ele foi uma Bíblia. Ele não conseguiu 1 centavo. Eu não lembro agora, quando ele abriu a Bíblia, era um dizer bíblico que dizia que ele iria fazer algo não na cidade dele, mas fora. E ele já contou essa passagem, me desculpa, mas eu não lembro. E aí ele começou a conversar comigo. E eu meio emburrada, que eu não queria ir, mas ele, maravilhoso, carinhoso, educado, eu me envolvi no que ele estava me dizendo e do trabalho que tinha começado da reabilitação. Aí eu conheci o Sara, fui lá em Barretos conhecer a reabilitação, falei, nossa, eu vou unir o Sara com esse trabalho, vou fazer um bem bolado, vou jogar isso tudo no liquidificador e eu acho que vai ficar melhor do que a gente pode fazer. E foi isso. Nós destinamos 32,5 milhões, fizemos uma obra de 10 mil metros quadrados, adquirimos equipamentos robotizados que vieram da Suíça, do Chile e da Áustria. Eu brinco e falo que sou uma preta metida. E sou mesmo, porque eu preciso fazer o melhor. Eu não te acho metida não, mulher. Ah, é? Não te acho. Eu já falei que eu não acho nada disso. É brincadeira. E aí, nós trouxemos a melhor tecnologia da América Latina para Rondônia. Com todo respeito ao Sara Kubitschek. Mas o Sara não tem a tecnologia robótica que nós temos. E aí, graças a esse trabalho, que é em parceria com a Fundação Pio XII, mantenedora do Hospital de Amor, nós conseguimos mudar a vida de muitas pessoas. Hoje, já são mais de 266 mil procedimentos, 64 mil atendimentos. 266 mil procedimentos? É muita gente. E eu quero aqui aproveitar, eu conheci recente um rapaz chamado Douglas, aqui de Porto Velho. E o Douglas me inspirou tanto. Eu vi esse menino andando no C1000, em um desses equipamentos importados. E eu fui lá para conversar. Eu sou enxerida mesmo. E fui lá conhecer a história dele. Ele falou, Silvia, eu saí num final de semana com a minha família e eu fui num banho. E eu fui dar um tibum. E aí era raso. Eu fraturei a minha coluna. Me socorreram, eu fui para o hospital de base, fiz uma cirurgia e os médicos não me deram esperança de eu voltar a andar. Ou seja, ele estava paraplégico. Paraplégico. Eles não me deram oportunidade, não me deram esperança de que eu poderia andar mais. Eu tenho uma pequena loja de motocicletas, eu tenho esposa, eu tenho filhos. E aí eu fiquei sabendo que tinha o hospital. E bati aqui na porta. O Dream? O Dream. Bateu na porta do Dream. E levou os documentos dele. Ele passou por uma triagem. Foi chamado para fazer as terapias, o acompanhamento. Hoje o Douglas já iniciou os passos dele. Ele já está andando. É claro que ainda em atendimento e ainda em procedimentos de fisioterapia, mas andando. E detalhe, eu fiquei ali, o meu papel de fiscalizadora sempre está lá para saber como é que andam os trabalhos. E quando eu saí para ir embora, passa um carro por mim. E quem era? O Douglas dirigindo com o papaizinho dele do lado. Eu falei, Douglas, pelo amor de Deus, você está dirigindo? Ele falou, os médicos não podem saber, mas eu estou aqui dirigindo, eu posso, eu vou devagar. Eu sou um milagre. E o Dream fez com que eu andasse. Eu vou seguir, eu vou dirigir, vou levar meu papai em casa.
Eu falei, vai com Deus, vamos esperar que os médicos vão ver, que senão eles vão puxar a sua orelha. E eu também vou puxar a sua orelha. Então, um beijo carinhoso para o Douglas. É um exemplo de vida dos equipamentos, dos aparelhos auditivos. E hoje eu trouxe aqui, foram 757 aparelhos auditivos que nós já entregamos. Cadeiras de rodas, cadeiras de banho, 424. Hoje tem ali um trabalho de cadeiras de rodas adaptadas, feitas especialmente para a deficiência da pessoa. Tem uma menina chamada Terezinha, lá em Machadinho. Terezinha é atendida pela PAI. E a Terezinha tem um problema na coluna, meio tipo uma escoliose, mas bem tortinha as costinhas dela. E ela usava uma cadeira dessas convencionais, dessa normal. Que não servia, né? Que não servia. A mãe colocava alguns travesseiros para poder amenizar, mas a Terezinha sempre sentindo muitas dores. E eu conheci esse anjo, chamado Terezinha, lá em Machadinho. Qual a idade dessa menina? A Terezinha deve ter uns 18 a 20, é uma jovem. E o sonho dela é namorar. Falei, calma, Terezinha, que você vai namorar. E aí pedi para a mamãezinha dela trazê-la no centro de reabilitação. A PAI encaminhou toda a documentação, né? E a Terezinha foi atendida. Hoje a Terezinha tem uma cadeira exclusiva para ela, para amenizar as dores, faz aplicação de botox. Foi adaptada uma mesinha para ela na frente, que o sonho da Terezinha era estudar. A Terezinha é hoje estudante do EJA, Educação de Jovens e Adultos, lá da cidade de Machadinho, está estudando. E eu já falei para a Terezinha, agora o céu é o limite, logo, logo você vai namorar, Terezinha. Porque todo mundo gosta de beijar na boca. Mas tem que pedir para o papaizinho, que tem o maior ciúme dela, e para a mamãezinha. Tem. Mas você viu o que é a mudança de vida nas pessoas? As cadeiras de rodas motorizadas, que antes era o maior sacrifício para se ter. Ninguém quer ter uma deficiência. Mas nós precisamos cuidar dessas pessoas com dignidade, com amor. As próteses e órteses que nós fazemos, elas devolvem passos. Os aparelhos auditivos que são entregues através do centro de reabilitação, eles dão aquilo que ele mais queria, que era ouvir o eu te amo, que era estar no convívio, porque essas pessoas que não ouvem, elas ficam afastadas do seu meio de convivência, porque elas não ouvem direito. Então, são muitas os milagres, são muitos os milagres que acontecem todos os dias no centro de reabilitação. E nós temos um equipamento ali que é o Amadeu, dentre esses robóticos. O Amadeu só tem ele no Brasil e está na nossa cidade de Porto Velho. Não tem em Curitiba, que é linda, parabéns a vocês. Não tem no Rio, não tem em São Paulo, nessas grandes metrópoles. Tem na nossa cidade de Porto Velho. Não tem em Barretos, não tem no Sara Kubitschek. E aí é possível fazer. Eu não faço só. Eu faço em parceria com a Fundação Pio XII, que nos dá a oportunidade das nossas emendas transformar a vida das pessoas, transformar dor em dignidade. Eu penso que é isso. Simples assim. Facinho, né? É. Silvia, a gente meio que já está caminhando para o final, mas Nossa, passa. Mas se você aceitar o meu convite, você vai ter sempre uma cadeira cativa aqui. Combinado. Que a gente tem muita... Ó, eu não consegui perguntar nem 5% do que eu queria perguntar. Coisas, né? Aí a gente vai caminhar agora para um assunto meio complicado chamado judicialização da saúde. Silvia, eu queria ouvir de você, antes de começar as perguntas, né? O que você pensa sobre a judicialização? Você acha que é algo que atrapalha? Você acha que é algo que existe porque existe uma falha do poder público em fornecer saúde? Ou qual é a sua visão como cidadã e como parlamentar da judicialização da saúde? Esse é um assunto difícil, eu sei. Difícil,
triste e que eu não gostaria que acontecesse. Porque a pessoa, quando judicializa, é porque ela já bateu em todas as portas. Ela recebeu várias portadas na cara. Ela recebeu vários nãos. E aí ela tem que judicializar. Ela tem que ir em busca do que ela não gostaria. Porque o direito à saúde ele é constitucional e não é favor para ninguém. Mas e aí o que acontece? Ano passado, em 2024, foram 3,2 bilhões de reais em judicialização. Dinheiro público. E dinheiro que custa mais caro, porque quando você judicializa para compra de um medicamento ou para fornecer uma cirurgia, ela vai ser mais cara, que tem que fazer de imediato. E não é só o pobre que judicializa. Os planos de saúde também são judicializados. A pessoa paga e ainda tem que judicializar. Nessa seara particular, são 6,8 bilhões. Então, juntando o público com o particular, são mais de 10 bi judicializados. Olha quanto dinheiro. E quanto que se dá para fazer? Dá para fazer muitos milagres. Porque quando você não judicializa, você paga menos, mas eu não estou falando de valor, eu estou falando de vida. Eu estou falando de pessoas que precisavam tomar um medicamento que ia dar sobrevida, que ia sarar, que ia curar a doença, e que a doença se agravou porque esse remédio não chegou no tempo necessário para ela. Falando de tratamento oncológico, então, isso é de uma urgência absurda, porque muitas vezes, se a pessoa não tomar o medicamento, eu não sou médico não, tá, pessoal? Mas eu, como lido com a judicialização diariamente, eu vejo isso. Muitas vezes, o medicamento que você consegue, às vezes 1, 2, 3 meses depois, o próprio médico vem a juiz e fala, não é mais necessário. Pode chegar tarde, pode demorar. E esse tarde pode custar uma vida que é tão importante para as famílias que, infelizmente, sonham em ter os seus direitos preservados. E que isso o público tem que fazer. Só para se ter uma ideia, ano passado, aqui no estado, pelo menos 1.500 pessoas judicializaram. Não foram divulgados esses números específicos ainda de valores. Eu pesquisei bastante, mas foram milhões. Posso te dar um spoiler? Por favor. Eu, como, além de podcaster, e os amigos e alguns haters também me chamam de blogueiro agora, sabe? Que maravilha. Eu na Defensoria Pública, Silvio, eu tô fazendo esse levantamento, né? Até porque grande parte da judicialização da saúde aqui no estado de Rondônia, na parte pública, é feita pela Defensoria. Ou seja, é aquela pessoa pobre, é aquela pessoa que não tem muitas vezes condições de arcar com um plano de saúde, que muitas vezes você foi perfeita na sua colocação, Silvia. É a pessoa que já não tem mais para onde correr e ela se socorre da Defensoria como última opção para garantir, não é nem muitas vezes o seu direito à saúde, é o direito à vida, Silvia. Uhum. Eu tô me lembrando de um caso aqui, eu acho até que a gente fez um vídeo desse, né, Felipe? De uma senhora onde eu entrei com a ação. Primeiro, antes de entrar com toda e qualquer judicialização, você sabe disso, Silvia, a gente tenta resolver administrativamente. Não conseguimos, judicializamos, consegui eliminar. O Estado conseguiu derrubar a liminar no 2º grau. Em audiência, eu consigo medicamento oncológico. O médico em audiência disse, não é mais necessário. A paciente já está em cuidados paliativos. Isso tem acontecido. E ela dias depois faleceu. E ela lutou muito. Muito. Você sabe de quem a gente está falando, né? Sim.
Então, assim, Eu, por óbvio, não vou falar o nome dela, claro, enfim, mas você sabe de quem a gente está falando, né? claro. E eu vou dizer uma coisa para você. Dos dados que a gente conseguiu nos portais... Esse caso eu falo, fico até arrepiado. E isso me impactou de uma maneira, porque eu ganhei e não levei. Entende a minha frustração como profissional, como defensor público? Eu ganhei e não levei. Ganhar e não comemorar, porque não se tem nada para comemorar quando isso acontece. Dados aqui do Estado, e nós não temos dados mais novos, porque não foram ainda divulgados, nós estamos aguardando, mas em 2019 foram uma média de 24 milhões e 700 mil só em saúde de casos judicializados. Então, se nós temos 24 milhões... Mas eu posso te falar, Silvia, com os dados que eu já tenho. E você sabe que todos os dados que eu levantar são públicos, eu vou lhe fornecer imediatamente. É pouco, tá? Sabe por que eu digo que é pouco? Porque se a gente fosse, de fato, judicializar tudo. Esse valor seria muito maior. Mas ele é caro por quê? Primeiro, quando a gente vai adquirir um medicamento judicial, é certeza que ele vai ser mais caro. Que vai ter que comprar mais certeza, rápido. porque você tem que comprar... Primeiro que é o seguinte, a defensoria, o judiciário, tem uma equipe de licitação? Não tem. Não tem. Não tem. Então, via de regra, a gente... E quando compra na urgência. Porque já é um paciente que já deveria ter recebido esse medicamento há semanas atrás. Ou seja, você vai pagar, muitas vezes, não é nem o valor de mercado. É o valor do hoje. Vai ser sempre mais caro. E vamos ser muito sinceros, pessoal. Eu não quero aqui acusar ninguém, o objetivo do podcast não é esse, mas, Silvia, a indústria farmacêutica, ela existe para ganhar dinheiro. Tem muitos lobbies, né? E eles querem ganhar dinheiro de verdade. Eu ouso dizer que eles não estão nem muito preocupados com a vida humana, não. Eles estão preocupados em ganhar dinheiro. E aí isso impacta. Além disso, Silvia, eu tenho que deixar você falar. Entrevistado aqui é você e não sou eu. Tô adorando. É importante você, cidadão, ouvir isso. O processo judicial, por mais que quem esteja na defensoria não pague nada, existe um custo. Existe um custo da defensoria, existe um custo do judiciário, existe um custo da procuradoria, existe um custo, muitas vezes o MP, o Ministério Público atua. Isso aí. Quando você está lidando com idosos, menores de idade, existe uma obrigação legal do Ministério Público participar. E aí eu pergunto para você, cidadão, será que esse dinheiro... Pergunto para você também, Silvia. Será que esse dinheiro que está sendo gasto no sistema de justiça, ele não poderia ser remanejado e gasto na saúde e melhorar a saúde do nosso cidadão? Ia melhorar muito, porque o custo seria menor e ia chegar mais cedo para essas pessoas. Inclusive, um outro ponto que é interessante, quando você me questionou sobre o que seria possível fazer, hoje nós temos um problema sério no Brasil, mas especialmente aqui em Rondônia. Não entenderam que para fazer saúde precisa girar o leito. É inadmissível que as pessoas fiquem tanto tempo hospitalizadas e correndo o risco de contrair outras doenças. A Organização Mundial de Saúde preconiza que a maioria desses pacientes, eles em até 4 dias, têm que estar fora, a não ser aqueles casos mais específicos. Então, tem gente ficando meses. E por dia, esse paciente ele custa uma média de 2.700 por dia. Então, é muito complicado. Então, tem que se trabalhar... Num leito simples, né? Se for UTI, esse valor multiplica por... Num leito desse só esperando e com boas condições de saúde. Então, se eu giro o leito, né, eu consigo efetivar o serviço, né, eu consigo salvar mais vidas, porque é inadmissível que as pessoas tenham que ficar tanto tempo hospitalizadas. O ambiente hospitalar não é bom para a pessoa. Ele estando em casa facilita muito mais. Então, esse entendimento ele tem que acontecer. E outra questão muito ruim ainda que a gente tem que mudar, a regulação. Eu entendo que a regulação ela foi criada para que as pessoas não passem na frente do outro.
perfeito. Mas o que justifica se nós temos ressonância e tomografia, que é um trabalho nosso, que temos lá em Ji-Paraná, que está conveniado com o governo do estado, a regulação não tem a mínima preocupação de olhar o endereço daquela pessoa e saber que ela está ao lado de Ji-Paraná e encaminhá-la ainda para vir para Porto Velho? Isso acontece. É inadmissível que ainda isso acontece. Então, são assuntos que eu já coloquei para a Secretaria de Saúde, já falei, né, para que a gente possa aí, os entes públicos, consertar isso. Eu sou legisladora e fiscalizadora, mas estou conversando com a gestão, inclusive mandar um abraço carinhoso para o Coronel Jefferson, nosso secretário de Estado da Saúde. Tenho muito respeito, muito carinho pelo trabalho dele, mas esse já foi um assunto que levei. Coronel Jefferson, precisamos, e falei precisamos, porque a Silvia Cristina não é de criticar e não mostrar trabalho. Nós estamos dando uma sugestão para que juntos, porque ninguém trabalha só, e aí sim, porque olha, tem muita gente que só fala, mas sem ação. Então, a gente pode sugerir sim, mas dando uma solução e também se colocando à disposição. Aí sim, a gente vai pensar no outro, no próximo, para devolver dignidade para essas pessoas que precisam. E nós podemos melhorar a saúde, sim. E eu, especialmente, vou continuar todos os dias que eu estiver no mandato que Deus e a população de Rondônia me permitiu para mostrar que saúde é possível, de qualidade, com coisa de primeira e, sobretudo, cuidando de gente. Eu gosto de gente. E não tem como ter cargo público sem gostar de gente, de pessoas. É o sentir a dor, é fazer parte daquele momento e mudar a vida dessas pessoas. É o que me dá ânimo, é o que me dá fôlego, é o que me dá alegria. Dá para perceber isso, dá para sentir isso aqui, mulher. Silvia, vamos agora para umas perguntinhas que eu costumo chamar de pinga-fogo. Oi? Oi? Vamos lá. Vamos lá. Complete a frase, Silvia. A política só vale a pena se for para melhorar a vida das pessoas. É isso. Se você pudesse aprovar uma única lei amanhã, qual seria essa lei? A lei que levasse saúde para todas as pessoas e devolvesse dignidade para que elas não pudessem ficar esperando e morrendo na fila. Uma palavra ou uma frase, uma expressão que defina o nosso estado de Rondônia na área da saúde. Nossa, essa foi profunda. Pode ser uma expressão, pode ser uma frase. Se quiser articular também, fica à vontade. Não tem problema, eu penso que é isso. Nós já avançamos, mas nós precisamos ainda melhorar muito na saúde. O estado de Rondônia é muito próspero, tem pessoas guerreiras, pessoas que amam esse estado, mas o nosso desejo é que nenhuma precise ir para os grandes centros. Nós já temos algo que não tem em outros grandes centros, que é a reabilitação, que é o Hospital de Amor. Então nós podemos fazer tudo aqui, então nós precisamos avançar. Eu compartilho desse sonho. Eu acho que dá para fazer também, Silvia. Dá para fazer. Dá para fazer. Nosso Nortão, nossa Rondônia, que eu sou apaixonada. Aqui tem gente valente, gente que saiu do seu estado, como você, como eu, que a gente está aqui para querer contribuir e somar. Nosso desejo é de que as pessoas não precisem sair daqui para fazer nada. Nós precisamos fazer tudo aqui. E é possível. Rondônia é um estado promissor. Rondônia não fica no vermelho. Rondônia segue no azul. Então tem muita coisa ainda para fazer. Rondônia conseguiu uma proeza de crescer o produto interno bruto na pandemia. Na pandemia? Nenhum outro conseguiu. Agora uma última pergunta para a gente fechar esse episódio, porque você certamente vai voltar para próximos. Tá bom. Eu não consegui perguntar nem 5% do que eu queria perguntar. Vida. Silvia,
qual é o seu maior sonho para a saúde pública no estado de Rondônia? É fazer com que as pessoas não precisam mendigar por aquilo que elas têm direito. E nós ainda vamos fazer um hospital de pessoas em cuidados paliativos. Porque até para morrer, as pessoas têm que ter a sua dignidade sempre em foco. Então, hoje ainda nós não temos. É um dos meus maiores sonhos. E vai ser possível. Vai sim, se Deus quiser. Silvia, a gente agora já está chegando para o final e eu queria deixar o microfone aberto para você falar o que você quiser. Fale para aquela câmera ou para essa aqui. Para essa aqui. Fale o que você quiser. O podcast é seu, Silvia. Primeiro eu vou deixar meu contato, porque em todas as minhas entrevistas eu tenho o costume de deixar o número do meu telefone pessoal para que as pessoas tenham a oportunidade de falar comigo, de deixar o seu recado, a sua crítica, compartilhar. Então o nosso número é o DDD 61 99695 0012. Eu vou repetir. DDD 61 99695 0012. Eu sou a louca do telefone, eu não durmo sem responder todas as minhas mensagens. Tá? Isso é verdade, pessoal, é verdade. Eu mando mensagem para essa mulher, em menos de 3, 4 minutos ela já está me respondendo e resolve o problema. Amém. Bem, só agradecer a você, Sérgio. Muito obrigada pela oportunidade de participar aqui contigo. Agradecer as pessoas que estiveram antenados via YouTube desse bate-papo. Espero que tenham gostado. Espero que a gente tenha contribuído um pouco. Nós sonhamos aqui e com certeza quando a gente sonha, a gente realiza. Então, muito obrigada a você, a sua família, ao Felipe, né? Como eu disse, a gente não faz nada só. O Felipe está atrás das câmeras, né? Fazendo esse trabalho lindo. Estou apaixonada pelo trabalho dele. Agradecer meu genro que está aqui, o Pedro, que veio me dar carona. Ele dirigiu hoje o dia todo para mim. O Paraíba, que é nosso jornalista. Meu videomaker, o João. Agradecer a minha família, a minha companheira Cláudia. Hoje está meio dodói, está em casa. Agradecer ao meu netinho, que eu falei, olha, me espera aí que você vai jantar com a vovó. Né? O Heitor, a Débora, Maria Eduarda, a Jennifer, a minha mãe, que deve estar assistindo também, lá no Espírito Santo, com meu pai, minha irmã. Amanhã o meu sobrinho, que eu sou madrinha também, o Lorenzo vai completar 18 anos, como essas criaturas crescem rápido. E dizer que Deus e a população de Rondônia nos concedeu esse mandato para cuidar de gente. E eu sou apaixonada por gente, apaixonada por pessoas. Então, muito obrigada por tudo que nos deu até aqui. Uma capixaba que veio trabalhar e que hoje trabalha com muito amor e com muita dedicação à população do estado de Rondônia. Só gratidão. Muito obrigada. Adorei ter participado. Espero que não tenha faltado nada. Eu acho que faltou foi tempo, Silvia. Faltou tempo, Faltou né? tempo para a gente poder conversar tudo o que eu queria conversar com você na frente das câmeras. Pessoal, nós já estamos chegando ao final desse 7º episódio do podcast Direito e Saúde. Eu estou olhando o chat aqui. Hoje o bate-papo foi tão bom que eu não consegui nem fazer as perguntas aqui. Tem gente aqui falando tem gente até que está dizendo que vai votar. Olha, a retada de competente fala muito bem, na próxima tem meu voto. Já tem gente que está até prometendo voto para você, Silvia. Ai, que bom! Enfim, muitas perguntas. Pessoal, estamos encerrando o nosso podcast Direito e Saúde, o 7º episódio. Eu adorei fazer esse bate-papo com você, Silvia, e quero já deixar o convite para próximas vezes, se a sua agenda permitir. Eu acho que você tem muito a dizer ainda e muito a contribuir e colaborar com o nosso Estado. A gente vem sim, é só convidar. Eu quero te agradecer mais uma vez. Muito, muito obrigada.
é sempre muito bom. Esse é um espaço para a gente poder ficar mais próximo da comunidade. Com certeza. Né? E o direito de saúde, realmente, eu adorei. E eu vou voltar, tá? Fica combinado assim. Tá todo mundo de prova. Ela vai voltar. Pessoal, boa noite para vocês. Um abraço e até o próximo episódio, que será amanhã, às 19 horas, ao vivo, com a psicóloga Sara Nashiro. Nós iremos falar sobre saúde mental, Silvia. Tema importantíssimo. Com certeza. Um abraço, pessoal. Boa noite. Até lá.